Boa noite a todos, Laerte aqui, canal Além da Mente novamente. Vamos aguardar algumas pessoas estarem entrando, né? Eu tenho recebido várias perguntas a respeito da questão de alguns transtornos mentais, em alguns específicos, no caso que eu venho ajudando algumas pessoas, são transtornos alimentares. No caso específico, a fagofobia, né? Então, que é um transtorno muito confundido com anorexia nervosa, bulimia, anorexia, né? Vários outros transtornos que acabam confundindo, né? Lógico, descartada todas as patologias clínicas, de repente a pessoa pode realmente ter algum tipo de problema físico, e geralmente é a busca normalmente que as pessoas fazem, né? Quando elas começam a ter um problema, ao terem dificuldade de engolir um alimento, né, ou beber um líquido, elas vão ao médico passar com um médico, né, para que ele possa, no caso de um otorrino, ele pedir alguns exames específicos, né, de endoscopia digestiva alta, esofograma. Então são exames que vão descartar qualquer tipo de patologia clínica, né, um problema físico. E aí, depois de ser feito passar por vários exames, ser sabatinado em todas essas questões e exames, de se gastar, investir um valor alto, porque os exames são caros, né? Se você não tiver um convênio, você vai ter que de alguma forma bancar esses exames de maneira particular, né? E fica caro. Mas eu não descarto essa possibilidade, né? E realmente se faz necessário para evitar qualquer tipo de problema. Mas normalmente esse é o caminho que as pessoas fazem para até poder identificar que trata-se de um transtorno alimentar, mas um transtorno psíquico, né? Da mente. Então, quando a pessoa, após tentar ficar nesse ciclo, né? Esse círculo de tentar se autorregular sozinha, de tentar resolver sozinha, de fazer as exposições, os enfrentamentos, a ansiedade, nesse caso, ela se faz muito presente, muito forte e latente, né? Então, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, mais fácil fica de resolver o problema com as diversas ferramentas que existem para que possam potencializar a terapia, né? A terapia em si, existem diversas terapias, a terapia behaviorista, terapia humanista, terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, e aí a pessoa vai se identificar de alguma forma com aquela que ela tenha, não sei, talvez uma afinidade maior, ou com um profissional que vai conduzir esse processo terapêutico, né? Mas hoje a gente escuta muita besteira por aí, né? A gente escuta a pessoa falando que faz hipnoterapia, e ele coloca a ferramenta como se fosse a terapia, e é uma coisa muito deturpada, porque não é a ferramenta que é a terapia. A ferramenta ela vai funcionar apenas como um processo de otimização da terapia, né? Mas a terapia é um processo separado, né, que envolve diversas ferramentas. Por exemplo, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente tem a dessensibilização, tem a terapia de exposição, e fora da terapia cognitivo comportamental, a gente vai ter as ferramentas, né, como o EMDR, o EFT, a PNL, a hipnose clínica. Então, a gente tem um arsenal e cada profissional vai utilizar dessas ferramentas para otimizar esse processo e amplificar os resultados, né? Então isso é muito particular de cada um e de cada pessoa, porque cada pessoa, ela, de uma certa forma, ela reage a esses estímulos de formas diferentes, tempos diferentes, né?
porque isso vai, de uma certa forma, de encontro às crenças de cada um, né? Cada um vai ressignificar ou vai começar a enxergar de acordo com as suas experiências vividas no decorrer da vida, né? Então, é o que eu digo, não existe uma fórmula de bolo, né? Existem as ferramentas, e aí as ferramentas, de acordo com o terapeuta, ele vai conduzir dentro desse processo, e dentro desse processo, além da parte cognitiva, tem a parte comportamental, né? Tem a questão dos hábitos, né? Da rotina. Então, a questão da fagofobia, ela é multifatorial, né? Então envolve, vamos dizer assim, envolve um médico, psiquiatra, envolve um nutricionista, no caso da fagofobia, envolve um profissional de educação física, no caso das questões das atividades físicas, envolve um terapeuta, que é quem vai conduzir o processo terapêutico. Então, se a gente for tratar desse caso em questão, por ser multifatorial, você teria que contratar diversos profissionais para poder ajudá-lo, né? O que fica muito caro. Então, qual que é a questão, aonde que eu quero chegar, que é a questão da diferenciação? Nesse caso, eu sou formado em educação física, acabei de fazer pós em neuropsicologia, atuo como psicoterapeuta, tenho conhecimento da parte da nutrição, mas não cuido dessa parte. Existem pessoas que me ajudam com a parte dietética, na recuperação dessas pessoas que passam por esse tipo de transtorno alimentar. Então, isso facilita, porque se fosse contratar para resolver essa questão, teria que ter um corpo clínico à disposição. E hoje em dia a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a esse recurso. Então, nesse contexto, eu posso trazer essa informação de que dentro do meu processo acaba sendo mais fácil, porque eu, de uma certa forma, consigo transitar nessas áreas. Pelo menos boa parte delas eu tenho formação e tenho conhecimento. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor que alguém ou que isso me privilegia nesse sentido. Existem excelentes profissionais, né? Isso não quer dizer que você tenha que fazer a terapia comigo. Você pode... Às vezes pode ter pessoas que olhem para os meus vídeos ou para minha live, ou simplesmente olhem para mim e não se identificam, não tem uma empatia, uma afinidade. Ou talvez pelo jeito de eu falar, ou o jeito de me comportar, mas isso é muito pessoal. Então, depende de cada pessoa. Vai ter uma pessoa que vai se identificar melhor, às vezes uma mulher, ou um homem, enfim, também não vem ao caso. Existem ótimos profissionais aí. A questão é que existem também profissionais despreparados. Muitas pessoas que me relatam que vão ao médico e falam: olha, eu estou com um quadro que me parece ser uma questão de um transtorno alimentar que é chamado fagofobia, o médico não sabe nem o que é. Então, até a pessoa chegar em alguém que cuide disso, ela fica dando voltas, muitas voltas, gastando dinheiro, gastando tempo. E isso, além de demandar um investimento muito grande, faz a pessoa perder muito tempo, que é uma questão muito preocupante, porque quanto mais tempo for e demorar, mais essa condição ela se reforça, né? A mente ele entra nesse círculo, né? Ativa essa circuitaria de crenças, de pensamentos intrusivos, disfuncionais, e ela vai cada vez mais se reforçando. E conforme vai avançando num quadro de ansiedade, de estresse primeiro, né, depois de uma ansiedade, depois de um transtorno de ansiedade generalizado, e aí começa a virar um processo crônico, né, começa a avançar para uma espécie de outras fobias, como fobia social. A pessoa começa a não querer ter contato com outras pessoas por medo de julgamento, né, devido a que as pessoas vão achar porque eu não estou conseguindo comer, que isso é frescura, ou não sou capaz de comer mais. Então, todas essas questões elas vão se reforçando. E numa progressão, se a gente colocar, em casos mais extremos, pode virar uma depressão, que a gente já fala de um transtorno de personalidade, e em casos mais extremos também uma esquizofrenia, que é um caso mais grave de transtorno de personalidade, né? Então, isso é muito preocupante, porque
as pessoas, depois da pandemia, houve uma intensificação desse quadro. Antigamente, há uns 10 anos atrás, não tinham tantas pessoas passando pela fagofobia. Ainda é um campo desconhecido porque dá muito trabalho para o tratamento. Não é todo profissional que quer conduzir esse processo. Então exige um conhecimento de diversas áreas, exige uma especialização, existe um cuidado maior, porque dentro do caso do transtorno da fagofobia, pode envolver qualquer outro tipo de transtorno mental, que pode se confundir e pode se misturar, né? Então as diferenças são muito sutis. Quando a gente fala, por exemplo, de anorexia nervosa, aí a pessoa ela tem o mesmo processo, que é a fagofobia, só que a diferença é que ela tem uma visão deturpada da própria imagem. Então ela se acha ou muito gorda ou se acha muito magra. Tem os dois casos extremos. Mas a ativação é a mesma, é todo o processo de ansiedade, que é sudorese, taquicardia, fechamento da glote, taquicardia, enfim. Então pode se confundir. Então, o que eu venho observando é que vem aumentando bastante o número de pessoas com esse tipo de transtorno. Mas assim, eu quero deixar bem tranquilizar essas pessoas que tem como resolver. Alerte, mas qual que é o primeiro passo então para que eu resolva isso? O primeiro passo é aceitar essa condição. Porque geralmente a pessoa fica muitos anos lutando contra isso, né? Porque é algo que causa sofrimento e é muito difícil a pessoa aceitar. Então ela reluta, ela briga, ela vai de encontro. E muitas vezes esse transtorno ele traz uma questão de um olhar para algo que eu preciso mudar dentro de mim. Né? Todas as dificuldades, elas estão intimamente ligadas a algo que eu preciso ver. Né? Então a pessoa ela coloca isso, mas por que comigo? Por que eu sou bonzinho com todo mundo? Eu não faço mal para ninguém, foi acontecer justo comigo. Então há o autoquestionamento de que isso dependesse de algo que fizesse parte, tivesse uma relação entre o bem e o mal. E não é, isso não acontece para te punir. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, como vem acontecendo com várias pessoas, desde crianças e até adultos, e não tem idade, não tem faixa etária, não tem uma maior incidência, né? Basta a questão de algo, ou uma angústia, ou um processo lá atrás, que foi mal resolvido, e aí isso ser condicionado através de um trauma, de uma exposição de alguém que de repente se engasgou, ou um filme onde alguém teve uma imagem de que a pessoa possa ter tido engasgo, ou literalmente engasgar, né, fisicamente. Então ele vai funcionar apenas como um gatilho mental para algo que está por detrás de todo esse processo, né? Geralmente uma questão mal resolvida, ou geralmente algo que eu não quero ver, talvez alguma sombra que eu tenha, alguma questão mal resolvida com pai e mãe, ou talvez com a sua própria criança interior. Então, na verdade, o problema não é o problema que se apresenta, ele está de trás de várias camadas inconscientes, e essas camadas elas vão se sedimentando, né, que a gente chama de crenças centrais, e com o passar do tempo isso vai se tornando tão latente que a pessoa vai entrando nesse círculo vicioso e vai ficando cada vez pior nessa escala que eu passei para vocês, de transtornos. Né? Então, é algo muito sério. Existem relatos de pessoas que têm que fazer uma alimentação venal, têm que ser internadas. É muito triste, porque a pessoa ela acaba se isolando de todo mundo, da família, né? Justamente por quê? Porque o alimento ele tem um fator condicionante que é o fator emocional, né? As pessoas geralmente elas se reúnem em volta da mesa para confraternizar, e o alimento ele está presente nessas situações, né? Então pensa, por exemplo, você no final do ano, a família inteira vai se reunir para comer em volta da mesa e você simplesmente tem que comer antes de sair de casa, por medo de que vai chegar lá você não vai poder comer nada do que tem na mesa, e as pessoas vão começar a te questionar por que você está com essa frescura de não querer comer, entende?
Então isso emocionalmente é devastador para uma pessoa. A pessoa ela se vê excluída de tudo, de todos, dos lugares. Então esse transtorno ele acaba reforçando outras questões, outros medos e fobias de se isolar e de não querer falar com mais ninguém, o que é muito triste, né? Muito devastador, né? E num caso mais grave pode trazer um sério risco de saúde, de vida, enfim. Então, o quanto antes vocês buscarem ajuda, mais cedo a gente consegue ter a remissão desses sintomas, né? A gente consegue estabelecer uma rotina, que é muito importante para uma pessoa que tem ansiedade, estabelecer a reintegração desses alimentos de forma coordenada, que é muito importante, porque geralmente a pessoa, se ela não sabe de como funciona essa reintegração de alimentos, de acordo com os alimentos que são melhores ingeridos pela pessoa, de acordo com a sua palatilidade, ela fica tentando forçar um alimento que talvez seja o mais difícil numa cadeia de exposição desses alimentos e reintegração, né, da ingestão desses alimentos. Então a pessoa fica patinando, né? Então tudo isso, quando você não tem um acompanhamento e uma espécie de mentoria para isso, você perde muito tempo, né? Tem pessoas que ficam aí 5, 10, 15 anos, às vezes, sofrendo com esse tipo de problema. Porque ela fica tentando resolver sozinha e ela não sabe o caminho, o processo terapêutico para se chegar e otimizar, voltar, né, a ter uma rotina, uma vida normal, né, e da ingesta desses alimentos dentro da sua nutrição, né? Então é importante que você sempre fique atento a esses pequenos sinais que as pessoas dão, né? Começa muito sutil, né? A pessoa ela começa a não sentir mais vontade de comer determinados alimentos. Algumas pessoas chegam já do começo não conseguir nem engolir a água, por exemplo, para vocês terem noção. E isso, como eu estou dizendo, com o tempo vai se intensificando, né? E outra questão muito importante que as pessoas me falam é a questão da utilização de medicamentos através de um psiquiatra, tá? O que eu tenho para falar sobre isso? Em alguns casos é sim necessária a utilização de medicamentos, tá? Mas o que eu falo a respeito dos medicamentos? Os medicamentos eles são paliativos. Eles vão remediar os sintomas. Então eles vão direto na questão do sentir, dos sintomas, na questão da ansiedade. Ela vai fazer de uma forma forçada uma ativação do sistema nervoso parasimpático e você vai ficar mais tranquilo, mais calmo. Mas dependendo da dosagem, eu encontro pessoas que estão literalmente dopadas. Então quer dizer, tudo bem, eu não tenho o problema da ansiedade aguda, ativada, me trazendo todos esses sintomas fisiológicos. Mas eu fico numa situação tão transtornada que eu não consigo nem fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Então assim, o remédio ele passa a ser, de uma certa forma, ajuda, mas de uma outra forma te prejudica, porque você praticamente não consegue ficar como uma pessoa normal, atenta, com foco, para que você possa fazer as suas coisas do dia a dia. Então, eu venho recebendo várias pessoas que vêm com uma recomendação de remédio. E, felizmente, utilizando o processo que é meu processo, né, que eu criei, que foi modificado de acordo com os estudos, que chama terapia terapia sistêmica breve e funcional. Olha, até o nome é tão grande que me deu um branco. Terapia sistêmica breve e funcional, né? Onde eu utilizo a terapia cognitiva comportamental, algumas questões sistêmicas da psicoeducação. Breve, porque com as ferramentas adequadas a gente consegue reduzir o tempo de tratamento, né? E funcional, porque envolve as funções comportamentais, onde a gente consegue colocar comportamentos adaptativos mais funcionais. Então, por isso que tem esse nome. Então, eu venho ajudando as pessoas, e algumas pessoas que às vezes vêm com recomendação de um psiquiatra, porque elas passam antes, e a gente vem tendo bons resultados e remissão de sintomas sem precisar utilizar os medicamentos. Ressalto, não são todos, são alguns.
Geralmente em casos mais graves, como casos de depressão, a pessoa tem que tomar aí ansiolíticos, fluoxetina, tem alguns outros remédios recaptadores de serotonina. Então, e são medicamentos que infelizmente causam uma dependência psíquica, né? E física e emocional, enfim. Tem toda uma questão de ter que fazer o desmame. Geralmente quando faz o desmame acaba voltando muito pior, né? Então a gente tenta de todas as formas fazer com que esse processo não precise utilizar remédio, mas em alguns casos se faz necessária a utilização desses remédios, sim. Mas assim, dentro da minha experiência tratando essas pessoas, o que eu posso dizer é que na maioria dos casos a terapia ela consegue em muito ajudar a pessoa a não precisar utilizar o medicamento. Posso dizer assim, mais ou menos a grosso modo, que uns 70% a terapia ajuda e uns 30% aí a medicação. Mas ressalto, a medicação não é o que vai resolver o teu problema, porque ele vai ser paliativo e vai remediar, né? Ele vai postergar a solução desse problema. Porque realmente a terapia, no caso, é que vai ir realmente ressignificar ou trazer uma outra visão, né? O terapeuta ele vai ser um agente facilitador nesse processo para que você possa voltar a ter uma rotina, ter uma remissão desses sintomas, né? Voltar a comer os alimentos que você come, enfim. E aí, baseado nessa autogestão emocional e de ferramentas de autorregulação que vão te trazer essa condição de, no momento que acontecer, né? O terapeuta não pode ficar 24 horas com você, é humanamente impossível, mas você saber lidar com essa questão da ansiedade, da angústia, enfim, como você quiser chamar, que é inerente a todas as pessoas, né? Então, todo mundo tem isso. Mas, por uma questão adaptativa, ela passa a se tornar mais forte em virtude de estarmos mais reativos e sensíveis a esses condicionamentos e crenças que vão mais os comportamentos desadaptativos que a gente não tem consciência e rodam num padrão inconsciente dentro da nossa mente. Ok? Eu vou deixar aqui os meus canais. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Além da Mente. Eu tenho um canal no LinkedIn, também se chama Laerte Henriques Além da Mente. Estou no TikTok também, onde posto também algumas reflexões a respeito da mente, respeito da parte espiritual, a parte do despertar, né, espiritual, e a questão da própria terapia também. Tem um canal no Facebook também, Além da Mente. Acho que praticamente eu estou em todos os canais. No Instagram também, Laerte Henriques Além da Mente. Então, tem o meu site também, que é o Wix, que está na plataforma Wix também. Eu sempre estou postando aí nas minhas postagens, eu coloco o link para o site, lá tem todas as informações, você pode agendar o horário, tem a facilidade de fazer um investimento pelo cartão, boleto, como você quiser, os horários, tem várias modalidades, várias formas, tem newsletter que você pode também adquirir as reflexões, caso você queira ter também essa psicoeducação através das reflexões. Tem audioterapia, né? De repente você é uma pessoa que tem vergonha de se expor, de ligar uma câmera. Então, para isso, a gente tem uma outra forma de fazer terapia, que é através do WhatsApp, né? Você adquire um tempo ali, e eu vou te dando esse suporte, né, pelo WhatsApp, para que você possa saber como conduzir esse processo, nem sem precisar ter esse contato da câmera, caso você tenha essa dificuldade, né? E tem também... Bom, dá uma entrada lá no site, lá você tem bastante coisa bacana lá, tem alguns textos que você pode também consumir de forma gratuita. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn também, que eu posto toda quarta-feira, e também traz muito dessas questões, e tá lá, é só se inscrever na newsletter, né? Além da Mente também, é gratuito, não tem nenhum custo. E é isso, gente, eu estou à disposição. Quem precisar, só me chamar. É uma outra coisa que eu faço também, que é diferente da maioria dos psicólogos e dos terapeutas, que eu não vejo muita gente fazendo.
Dentro do meu processo terapêutico, eu disponibilizo o meu WhatsApp 24 horas. Então, esse WhatsApp... Seja bem-vindo, viu, Margarete? Eu estou terminando aqui, mas essa live vai ficar gravada, tá? Depois você pode assistir ela e ver os pontos aí, chaves e importantes que eu acabei dizendo, tá bom? Então, existem várias formas de se fazer, né, e atingir o resultado. Né? Tem meus livros também, o Além da Mente, que fala muito sobre relacionamento, que é muito importante, né? Porque a base de toda reeducação cognitiva e comportamental ela é baseada nos relacionamentos, então lá explica muito, né? Você de repente também possa ter problema nos seus relacionamentos, não só com marido e mulher, como pai e filho, marido e mulher, enfim, é um guia prático onde você vai saber como se relacionar com as pessoas, com seus pares, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Isso é libertador, tá? Porque muitos dos problemas às vezes vêm da pessoa não saber como se relacionar com outras pessoas, né? E nós somos seres sociais e isso influencia muito na nossa maneira de enxergar as coisas e a vida como um todo, tá? O outro livro traz que é o livro que eu escrevi, que é um livro que fala sobre a questão Ordens do Amor, que traz a questão sistêmica, né? Existem leis de ordem na vida que foram criadas através de Bert Hellinger, né? E essas leis elas influenciam diretamente em nossos padrões inconscientes. Então é muito importante você saber qual que é o teu lugar, qual que é o teu lugar de origem no sistema familiar, o que é uma hereditariedade, o que é uma lei de pertencimento, o que é uma lei de hierarquia. Então todas essas leis elas regem os nossos relacionamentos, interferem diretamente no nosso padrão social e comportamental, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Como eu disse, essa live vai ficar gravada, vai ser postada. E caso vocês tenham qualquer dúvida, meu WhatsApp, todos os meus minhas redes sociais estão à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Uma gratidão imensa pela atenção, pelo tempo. Fiquem com Deus. Namastê.